Olá, e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o podcast sobre aplicações reais, atuais e futuras de comunidades. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts do podcast. Junto comigo está a Jen Medeiros. Hello, hello, bora para mais um. Boas-vindas a todo mundo. Hoje, super especial, mais um especial, mas hoje Caio apresenta essa super convidada. Super especial para mim, inclusive, porque é minha ex-chefe, em linhas pontilhadas, talvez, né? A gente está hoje com a Isabela Castilho, atualmente CEO da Rocket City, e que, enfim, acho que ela vai contar isso pra gente um pouco mais aqui, mas uma pessoa que veio desde dentro da comunidade da Rocket City, subindo, se tornou Head of Community da Rocket City, atualmente ocupa a posição de CEO. Enfim, que tem contribuído super ali, né, para esse case incrível da Rocket City de, enfim, do crescimento da empresa, né, da transformação, enfim, tem a faculdade agora também, Sim. né, Isa? Acho que muitas coisas para se contar e eu tô muito feliz de você ter topado estar com a gente aqui hoje. Obrigada, eu que tô feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite e é isso. Vai ser muito legal. Vamos lá. É isso. Bom, pra gente, né, já que a gente não é só Isso. linhas pontilhadas, chefe, queria que você se apresentasse primeiro, Isa, se puder contar um pouquinho de como começou a sua jornada com conexão com a comunidade lá atrás, né? Depois eu vi que você foi para a posição de head de comunidade, operações e agora como CEO. Se apresenta para nossa audiência, que acho que a gente começa a partir daí. Boa, legal. Lá em 2018, na verdade 2014, eu engravidei, né, da minha filha, eu virei mãe. E aí lá eu comecei a estudar programação. Eu tinha que seguir um caminho, eu tinha que mudar de carreira, eu estava fazendo engenharia, não era muito bem o que eu queria. E eu falei, preciso procurar alguma coisa. Eu sempre fui muito aficionada em tecnologia, mas na época eu não quis seguir esse caminho porque nem era tão falado assim, nem era tão conhecido. E aí em 2014, quando realmente eu engravidei da minha filha, eu decidi seguir o caminho de tecnologia. Comecei a estudar e aí comecei a estudar e trabalhar nas primeiras vagas. Naquela época não tinha tanto, não existia comunidade, não existia nada. Você tinha que estudar por livro e professor particular, coisa assim. Uhum. Então, realmente, eu pagava professor particular para poder estudar. Então, eu trabalhava, fazia estágio e com o dinheiro desse estágio eu pagava professor particular para me ajudar num código, em alguma coisa. E aí, ali para 2018, mais ou menos, eh, eu conheci uma pessoa de uma outra comunidade e eu falei, poxa, tô querendo estudar React. E ela falou assim, não, então você precisa entrar na comunidade da Rocket City, que é a melhor comunidade que existe desse universo de JavaScript, que era onde eu estava estudando, e você precisa entrar lá. E aí eu entrei, na época era no Discord, e não tinham tantos membros assim, mas era uma comunidade que já era muito engajada, sabe? As pessoas se ajudavam muito e eu fiquei impressionada com aquilo dali, porque foi realmente a primeira vez que eu tive contato com um ambiente onde as pessoas se ajudavam genuinamente sem necessariamente cobrar ou qualquer outra coisa. Então, realmente, eu tinha dúvida, eu colocava ali, a resposta era super rápida, então eu me desenvolvi muito na minha carreira. E aí, quando foi em 2019, o Robson, que era CEO e é o fundador da Rocket City, ele mandou uma mensagem no Discord falando: olha, quem conhece sobre tecnologia e sabe editar vídeo, tem uma vaga aqui na Rocket City. E aí eu não sabia editar vídeo, mas eu conhecia a Aprendi. tecnologia. E aí eu falei: quem é a pessoa que sabe programação e sabe edição de vídeo? Não deve ter ninguém para concorrer comigo ali. Então eu Uhum. vou estudar alguma coisa de edição de vídeo. Aí abri o YouTube, estudei ali uns minutos ali, aprendi a editar um vídeo que a edição era super simples, né? Era corte de vídeo. E Uhum. eu mandei uma mensagem para ele: olha, eu quero essa vaga, eu quero participar do processo. E ele me mandou um teste, eu fiz. E no dia seguinte a gente já conversou e realmente eu fui contratada. Então veio de uma vaga da comunidade. Não era uma vaga de desenvolvedora, eu já estava trabalhando como desenvolvedora antes. Não era uma vaga de desenvolvedora. Naquele momento, inclusive, eu tinha recebido 2 propostas, uma para trabalhar como dev júnior em uma empresa que também era uma comunidade grande, e a outra na Rocket City. Só que eu já participava da comunidade, eu era fã da comunidade, Uhum. então eu acho que isso para mim pesou. Eu sempre falo Da assim: "Ah, escolha. nesse momento foi sorte a escolha", porque realmente não teve nada que tenha pesado na minha decisão, mas hoje, olhando para trás, eu penso que por estar na comunidade, estar vivendo aquele ambiente, talvez eu almejo estar nesse lugar, eu quero estar lá dentro, porque se na comunidade é assim, imagina lá dentro. E a Rocket City, ela sempre teve isso de ajuda para os membros, né? Então, ela tinha um foco muito grande na comunidade aberta e a ajuda era, assim, o time todo respondia. A gente tinha pessoas só respondendo os membros da comunidade, então a gente fazia muitas ações realmente na comunidade. Aí eu entrei na Rocket City e realmente era tudo isso que eu estava vivendo na comunidade, sabe? Sempre foi uma empresa que priorizava
tudo isso de conteúdo e de entrega de valor. E aí hoje a gente tem visto um movimento cada vez maior de comunidade crescendo no mundo, né? E as empresas tentando ir para esse lugar e muita gente achando que, qual é a receita para isso aqui? O que a gente faz? Gente, Uhum. não Não tem tem segredo, receita. né? E aí, é isso. Eu não vou esticar muito também, que senão depois eu vou atropelar a conversa. Mas eu Mas acho foi que isso. já fica este case muito interessante para você pensando em, será que a comunidade pode me ajudar a trazer os melhores talentos? Aí a CEO da empresa que Exatamente. veio da comunidade. 2019 foi super rápida essa 2019. rampagem Isso aí. essa trajetória. Foi. Acho que talvez, assim, nossa audiência talvez não conheça a Rocket City. Se Aham. você quiser também falar um pouquinho o que é a Rocket City, o que era a comunidade, o que vocês oferecem lá, acho que vai ser interessante. Legal. Lá no começo, né, a Rocket City ela era uma escola de programação que ensinava uma única tecnologia ali, que era o JavaScript, e a gente era focado nisso, né? Referência no mercado no ensino de JavaScript. E aí a gente foi crescendo, a gente foi expandindo e trazendo outros tipos de tecnologia. Hoje a gente é um ecossistema de ensino de tecnologia e inteligência artificial. Então a gente ensina basicamente todas as tecnologias do mercado e tem também uma faculdade de tecnologia Rocket City, que em dezembro a gente lançou a nossa faculdade e agora a gente tem aí pós-graduações também de inteligência artificial e também produtos para empresas, né? A gente ajuda empresas e treina times de empresas. Então, hoje, realmente, a gente é um ecossistema de ponta a ponta na educação, letramento e tudo que gira em torno de tecnologia e inteligência artificial. Legal. E aí, Isa, pra gente focar um pouco mais agora na comunidade, né? Você contou bastante ali até da sua experiência inicial fazendo parte da comunidade. E aí eu queria ouvir um pouco, né? Começando já pra gente detalhar o case, do que você ouviu dos founders ou do que você notava ali. É, como que foi, né, pra empresa na época? Qual que era a estratégia por trás de ter uma comunidade, né? Porque, assim, já existiam diversas escolas, né? Enfim, a gente conhece várias escolas de tecnologia que talvez não tinham tão forte essa parte de comunidade, né? Como que foi identificada essa necessidade ou por que que isso era tão importante ali no início? A Rocket City, ela nasceu com um objetivo que era gerar valor genuinamente para as pessoas. Então, a estratégia principal da empresa era: vamos gerar tudo que a gente tem de valor e um dia a gente vai colher esses frutos, não necessariamente agora. Então, Uhum. realmente, o Robson, ele tem uma cabeça muito de 10 anos, né? Ele sempre fala assim: o projeto de uma empresa precisa ter 10 anos de construção. Você não pode começar. A gente olha muito hoje para a estratégia de curto prazo e a gente fica querendo monetizar as coisas muito rápidas. E ele sempre teve essa estratégia de 10 anos. Então, e a comunidade é um pouco disso, né? Quando você olha, é um projeto de longo prazo. E eu Uhum. vejo que tem muita gente querendo fazer para dar certo amanhã e não tem paciência e não dá certo. E é isso. Então, a visão dele foi: vamos construir um projeto de longo prazo e a gente quer realmente que seja um projeto que ajude as pessoas e entregue valor. Como que a gente faz isso? A gente cria conteúdo todos os dias no YouTube, nas nossas redes, conteúdos densos que ninguém precise pagar por um curso de programação, por exemplo. Hoje, se você entrar no canal do YouTube da Rocket City, você consegue estudar, tem todo tipo de conteúdo ali e você não precisa pagar por nada. Essa é a grande verdade. Uhum. Mas, obviamente, que se você busca cortar caminho e várias outras coisas, aí você paga. Mas a gente fez isso e aí uma das coisas que a gente olhou nesse caminho foi: as pessoas, elas se sentiam tão gratas por tudo que a gente entregava que elas sentiam a necessidade de pagar por alguma coisa. Uhum. E eu acho que essa é a premissa de Sim. comunidade, né? É o pertencimento. Uhum. Uhum. A comunidade, a gente precisa gerar esse senso de pertencimento das pessoas, que elas queiram estar ali, que elas se sintam confortáveis naquele ambiente e que elas queiram ir para o próximo passo. O próximo passo, às vezes, é uma coisa paga ou não necessariamente, né? Uhum. Mas o nosso foi muito isso. Então, assim, essa foi a nossa estratégia: gerar valor. E aí, a gente estava num momento onde, com essa questão de fórmula de lançamento, que o mercado digital estava explodindo, as pessoas postavam um conteúdo de 10 minutos no YouTube, né? E Uhum. falavam no final: ó, para você Vai ter acesso continuar. agora, o resto tem que entrar no meu curso. E a gente nunca fez isso. Uhum. A gente entregava vídeo de 1 hora, 2 horas. Quando todo mundo estava fazendo vídeos menores, a gente estava no YouTube. O nosso canal do YouTube tem 8 anos. Nossa. E as pessoas estão começando agora a ir para o YouTube, a construir audiência. Uhum. E é isso. Existe uma coisa muito diferente entre audiência e comunidade. A maioria das pessoas trata a comunidade como uma audiência. Uhum. E a gente sempre tratou a comunidade como entrega de valor, pertencimento. E aí, por isso que a gente tem um case, eu acho que deu tão certo. Mas, assim, nunca foi o nosso objetivo que
isso aqui, eu acho que a nossa comunidade é consequência. Uhum. Ela nunca foi uma estratégia de início, ela sempre foi consequência de tudo que a gente construiu e do valor que a gente gerava. Legal. Vou até aproveitar esse gancho, né? Você era membro ainda, mas talvez, né, de novo, como CEO Uhum. hoje, você deve ter toda essa bagagem, esse contexto do Robson, enfim. Aham. Mas não foi construída propositalmente, né? Não era o objetivo inicial a comunidade. Você falou que ela era uma consequência. Então, como que foi esse processo de criar, né? Veio um membro pediu, um membro construiu e chamou vocês para construir juntos. Como que vocês atraíram esses primeiros membros? Então, se puder contar esse comecinho também, já que, né, tem muitas, esses produtos digitais, como você disse, em forma de Uhum. lançamento, lançam como comunidade. Não foi o Sim. caso de vocês. Então, vamos inverter um pouquinho a lógica e entender de onde veio, né? Foi um membro que pediu, foi orgânico, criaram um servidor, como é que funcionou? Inicialmente era um servidor realmente para os membros discutirem, tirarem dúvidas. Então, no início era no Slack, aí logo depois a gente migrou pro Discord. Mas era isso, assim, postava vídeo e aí tinha muitos comentários, muita gente gerando discussão ali. E não tinha uma comunidade de JavaScript e nós éramos referências no mercado. Então a gente falou, pô, aonde que a gente vai construir a comunidade para a gente conseguir discutir sobre esses assuntos? E aí nasceu o Slack para levar os membros. Então, como a gente trouxe os primeiros membros, era muito. A gente postava um vídeo e sempre nas nossas descrições, em tudo que a gente fazia, nós temos uma comunidade para você aprender, para você conversar com outros membros, tirar todas as suas dúvidas aqui dentro desse canal. E no início, o nosso time estava muito ali, né? O Diego também, que era um dos fundadores, que era quem criava o conteúdo, ele era muito ativo na comunidade. O Robson também sempre foi muito ativo na comunidade. Então, a gente sempre foi como time, muito ativo na comunidade. Até hoje eu sou ativa. Até hoje eu leio a comunidade aberta todos os dias. Uhum. Pelo menos alguma coisa, assim. Porque isso também traz muito insumo, né? E é o que ajudou a empresa a crescer. Uhum. Que legal. Bom que a gente não tá precisando perguntar muita coisa, porque toda vez a gente já tem que falar que a audiência é diferença de comunidade, tem que levar para um canal, tem que ter comunicação, tem que ter troca. Eu achei bem interessante você falar como CEO, até hoje você ler, né? Porque a gente tem que ver como que ela tá, porque ela dá direcionamentos muito estratégicos, né? Se nasceu assim, se a Rocket City cresceu assim, não pode abandonar a galera lá agora, né? Até porque a gente vai falar um pouquinho de como estão os resultados aí da comunidade. Bom, acho que falou um pouquinho, né? Saiu do Slack, foi Uhum. pro Discord. E por quê? Como que esses membros foram ajudando no meio do caminho a mudar dessa decisão, a construir os rituais? A gente já sabe, né? Mas é bom a Aham. gente perguntar aqui. O Slack e o Discord tem uma briga grande aí de mercado, né? Pra gente falar um dia só de ferramenta, vai ser muito interessante também. Legal. Muito porque o Slack era pago e o Uhum. Discord era gratuito. Então, esse foi o objetivo. Assim, tinha alguns problemas de usabilidade ali também, então esse foi o objetivo primário de mudar para o Discord. Aí, obviamente, depois que a gente mudou, o Discord, como ele é um ambiente de jogos e a maioria das pessoas que desenvolvem são programadoras, elas jogam, então é um Uhum. ambiente que elas já estão ali. Se você vai construir hoje uma comunidade, não sei, de marketing no Discord, é um pouco mais difícil, porque as pessoas não estão lá, então as pessoas normalmente vão para o WhatsApp, Sim. né? Só que pra gente, o nosso público já está no Discord, eles já são muito ativos no Discord. Então, eles só mudam o servidor, e aí por isso que a gente tem membros tão engajados e tão ativos. Então, esse foi o principal objetivo de mudança. E aí, hoje, o que a gente tem de. Que a gente. Desde o começo a gente tinha regras, né? Uhum. A gente sempre se Convivência. preocupou muito por não deixar a nossa comunidade ser um ambiente tóxico. Então, a gente sempre se preocupou muito com isso, do respeito. E era isso. A gente estava olhando ali desde o dia 1 a parte de moderação. No início, nós éramos os moderadores. A gente tinha um time de comunidade lá no Uhum. início, que era um time que era formado por devs que foram contratados da comunidade. Deve ser. Uhum. Os A famosos maioria dos DevRels. primeiros funcionários. Exatamente. Mas assim, a maioria dos primeiros funcionários da Rocket City, eles vieram da comunidade. Uhum. A gente tinha a comunidade, a gente pegava ali os membros mais engajados e contratava. Legal. Como as pessoas já respondiam ali os membros, a gente falava, tá, agora a gente só vai te pagar para você continuar fazendo exatamente o que você faz, que é ajudar os membros com dúvidas técnicas. Então, a gente conseguiu trazer devs aqui para dentro que queriam trabalhar um pouco com essa parte de educação, suporte, ajuda. E aí a gente tem essas pessoas hoje dentro. A gente tinha inicialmente dentro do time de comunidade, hoje a gente tem também um time de educação. Porque eram pessoas mais voltadas para a educação, para dúvidas técnicas, e a gente jogou para esse time.
Mas aí a gente foi construindo no sentido de, tinha um problema, virava uma regra. E a Uhum. gente sempre tendo esse cuidado de manter atualizado. Até hoje, as nossas regras são muito atualizadas, porque nós temos uma comunidade de 251 mil membros no Discord. Não é fácil É de muita você gente. não é fácil de você gerenciar isso tudo, sabe? É realmente um trabalho grande para você conseguir manter um ambiente em que as pessoas queiram estar, manter os membros engajados e fazer tudo aquilo acontecer. E uma das coisas que a gente fez, que por isso que a nossa comunidade cresceu, a gente sempre ouviu muito os nossos membros. Primeiro, todo o conteúdo que a gente criava para o YouTube e para as nossas redes, eles vinham das dúvidas e dos pedidos dos membros da comunidade. A gente nunca precisou pensar muito em calendário editorial, Uhum. porque era isso. A gente tinha os quadros ali. O que a gente vai precisar postar hoje? Aí o time de comunidade falava, ó, essas são as dúvidas que mais saíram no Discord, então faz um conteúdo aqui. Às vezes a gente fazia uma enquete para perguntar o que as pessoas queriam de conteúdo, deixava eles construírem isso junto com a gente. Uhum. Muita coisa a gente construiu junto com a comunidade. Por exemplo, a gente fez um reality show de devs e a gente montou, para esse reality show, a gente montou um time que veio da comunidade para que eles definissem várias coisas, que eles fossem um time que construíram isso, né? E vários eventos que a gente faz aqui, a gente também faz isso. A gente seleciona, a gente abre uma seleção para membros da comunidade, para Antes. embaixadores que vão construir e definir o que vai acontecer naquele evento. Ou a gente faz só votação. O que é que vocês querem, próximo tópico, ou qual vai ser o nome desse evento? A gente leva para comunicação, para votação. Por quê? Quando eles se sentem partes daquilo, o negócio flui. Uhum. O maior problema hoje de uma comunidade é você tem uma comunidade ali engajada, as pessoas pedem uma coisa e você entrega outra coisa. Não vai Uhum. funcionar. A gente entregava realmente o que as pessoas queriam e a gente estava ali o tempo inteiro lendo e respondendo, que era outra coisa, né? Quando as pessoas criticavam a Rocket City, ou elas falavam, por que você não estuda pelo curso da concorrência de um concorrente nosso? A gente nunca pagou. A gente, inclusive, deixava que as pessoas... Porque, assim, se você está construindo uma comunidade, um ambiente, você tem que deixar as pessoas compartilharem a visão dela. Isso está tudo bem. Se a pessoa pensa que aquele curso dali é melhor e ela quer indicar, ótimo. A gente vai deixar. Então, a gente não apagava. Quando as pessoas criticavam alguma coisa, a gente sempre respondia no público. E respondia dando uma devolutiva de, pô, legal o seu feedback, a gente vai fazer isso de melhoria, e depois a gente retornava o feedback para todo mundo ver, ó, isso foi feito de melhoria. Então, tudo isso a gente foi fazendo para a comunidade muito de forma orgânica. Não existia muito uma estratégia de a gente precisa fazer isso e aquilo. Não, era realmente a gente ia vendo as dores das pessoas e construindo isso em estratégia de conteúdo e evoluindo o nosso produto com base nisso. E é isso, o nosso produto também, eu sempre falo isso, né? Se não tivesse existido a comunidade da Rocket City, a gente com certeza absoluta não estaria aqui hoje, Uhum. no lugar que a gente está. Porque muita coisa que a gente fez e muitos caminhos que a gente foi mudando até hoje, vem muito da comunidade. Uhum. E a outra coisa é, a gente se preocupa muito com a nossa comunidade. Porque imagina que você, sei lá, você tem uma oferta da Black Friday. E aí você tem que fazer uma oferta. Uma coisa é a Apple fazer uma oferta de um iPhone. Eles não têm uma comunidade no Discord aberta para todo mundo ir lá e reclamar o que está acontecendo. Uhum. Outra coisa é a Rocket City fazer qualquer tipo de oferta que não vai ser bem aceita pelas pessoas, porque a gente tem uma comunidade aberta e vai dar um burburinho gigantesco ali dentro. Então, tudo que a gente vai fazer de ação, a gente tem que fazer uma sala, a gente traz quais seriam os impactos dessa ação para a comunidade. Faz sentido isso aqui ter? Ou não faz sentido? Isso aqui vai gerar problema com a comunidade? Se sim, a gente não vai fazer. Se não, a gente vai fazer. Então, a gente sempre tem um filtro e tudo que a gente faz, a gente envolve eles, porque a gente sabe que se a gente for por um caminho errado, eles vão ser os primeiros a reclamarem. E assim, não é reclamação pequena. Tudo ali vira um negócio grande, né? É crise, né? Exato. Então, é o ônus e o bônus de você ter uma comunidade. Você tem que saber que sempre tem dois lados. O Sim. lado bom é, tudo que é positivo é amplamente dado feedback e você sabe muito rápido. Mas agora, tudo que é negativo É a também mesma estoura a Cai bomba ali. matando. É a mesma proporção, né? Exatamente. Então, mas isso foi muito bom pra gente, porque uma coisa é você receber um e-mail ou receber um WhatsApp e você demora mais, tem um tempo. Outra coisa é na comunidade. Você tá vendo ali em tempo real e você tá falando, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí você tem que mudar rápido. Então a gente sempre mudou muito rápido pelo feedback dessas pessoas. E realmente isso ajudou a gente a chegar até aqui hoje. Muito legal. Eu acho bem legal tudo isso que você trouxe, Isa, porque
Acho que reflete muitas coisas que a gente sempre fala aqui, né? Porque apesar de, assim, vocês atuam meio que como facilitadores da comunidade, ao ponto de que vocês, né, têm o espaço ali onde as pessoas interagem, as pessoas estão ali por vocês também, né, principalmente. Mas ao mesmo tempo vocês não se comportam como donos da comunidade, né? Ou seja, se as pessoas quiserem falar de concorrência lá, tudo bem, se elas quiserem compartilhar outras coisas, tudo bem, né? Tipo, é uma visão que não é centralizadora no sentido da comunidade, né? Uma visão do tipo, estamos aqui junto com vocês, nós somos membros da comunidade também, nós estamos facilitando as coisas para vocês, aqui atentos e olhando o que está acontecendo pra gente saber o que a gente pode evoluir, né? E eu acho que esse é um jeito incrível, assim, Perfeito. de lidar com a comunidade, que eu acho que é raro e seria importante que outras empresas passassem a atuar mais assim, né? E aí, continuando no nosso roteiro, é, eu queria perguntar um pouco de como que tá a estruturação da comunidade hoje, né? Que você falou, bom, começamos no Slack, mudamos para o Discord. Eu lembro da época que eu tava lá que a gente tinha alguns Discords diferentes, né? Então tem uma comunidade aberta, tem outras comunidades, outros grupos, vocês continuam no Discord, tem outras estruturas ali. Eu queria saber também um pouco de atividades e rituais que vocês têm, né? Eu sei que Aham. tem, não sei se ainda continuam tendo os eventos que a gente fazia anualmente, ou também os que ocorrem semanalmente no Discord, mas queria saber um pouco de como tá essa estruturação dos espaços onde as pessoas interagem. Perfeito. Hoje a gente colocou tudo em uma única comunidade, que é a comunidade aberta da Rocket City. E aí, obviamente, que dentro dessa tem várias camadas. Então, tem ali os alunos, são membros pagos, então ele tem uma visualização diferente. Quem participa de evento, quando se inscreve, visualiza um canal diferente. Mas a gente decidiu deixar tudo em um único lugar, porque você ter vários servidores. Era isso, acabava um evento e a gente perdia o engajamento daquelas pessoas. A gente até Uhum. tentava levar elas para a comunidade aberta, mas a perda era muito grande. Hoje, se a gente mantém tudo num único lugar, é muito mais fácil fazer a retenção, é muito mais fácil fazer a moderação disso daqui e garantir que realmente essa comunidade cresça e a gente consiga gerar valor para todo mundo. Uhum. Então, hoje está todo mundo no Discord, e aí a gente tem vários tipos de eventos. A gente tem uma gamificação da comunidade, que a gente tem. É muito por engajamento, então os membros que são mais engajados, que ajudam mais os outros membros, vão ganhando pontuação. E aí a gente tem rankings semanais, mensais, trimestrais, e vai mudando a Uhum. premiação. Isso é bem legal. A gente tem eventos, por exemplo, para a comunidade do Discord, a gente tem café com instrutores, que normalmente são os instrutores da Rocket City que fazem cafés ali e trazem a comunidade para. Aí trazem algum assunto, independente do que, assim, por exemplo, eu já fui convidada para participar sobre um assunto de mercado, aí eles sempre trazem algum convidado, assunto de mercado de carreira, assunto de carreira internacional, de JavaScript. Então, são vários assuntos que a gente vai trazendo para esses café com instrutores, e é um evento bem. A galera se engaja muito, curte muito. Fica naquela estrutura de palco, né, Uhum. do Discord. A gente tem eventos também que são fora do Discord, por exemplo, no YouTube. A gente tem um evento de inglês, que é o inglês semanal, que a gente faz aula de inglês semanal para todo mundo da comunidade. É aberto, é gratuito, tá lá dentro do YouTube. Então, a gente tem vários eventos hoje que a gente vai fazendo. A gente tem um time de ambassadors, que a gente chama, né? Que são principalmente as pessoas que ajudam muito a gente na estratégia, o que a gente monta, qual que é o próximo passo. Então, a gente envolve muito eles nas decisões, né? Que é um pouco do que o Space Squad fazia. Sim. E a gente tem um time de moderadores, tanto interno do nosso time, mas principalmente externo. Hoje, os moderadores, as pessoas podem se inscrever para virar moderadores da Rocket City. Porque era aquilo, a gente tinha 2, 3 moderadores do nosso time, mas é impossível. E aí a gente começou a abrir seleção para moderador. E aí a gente faz a seleção, a gente analisa e a gente realmente tem um canal ali com os moderadores, de regra, a gente garante que tudo esteja acontecendo. Se a pessoa não for boa, a gente tira ela. E aí ela ganha benefícios também, né, por ser moderador. E é isso, são pessoas que já são ativas, mas que ganham essa role de moderador ali para conseguirem ajudar a gente. E a gente faz eventos, por exemplo, NLW, que é a Next Level Week, que é uma semana que a gente cria um projeto técnico dentro dessa semana, é gratuito para todo mundo. A gente faz no Discord porque durante essa semana todo o nosso time vira o canhão para a comunidade e realmente fica quase que 24 horas respondendo dúvidas dos membros ali. Então, a gente tira dúvidas, a gente ajuda todo mundo a construir realmente o projeto. E a gente tem outros eventos menores ali de tecnologias que a gente sempre leva para dentro do Discord. E existe um time hoje dentro da Rocket City, que é o time de comunidade, que é liderado ali pelo capitão.
que a gente faz muito pensa em estratégias de comunidade. Então, o que, que a gente vai fazer de estratégias de engajamento de comunidade? Vamos fazer um evento. E aí, nesse time, a gente tem muito uma cultura de teste, né? Porque nem tudo que você faz na comunidade é bem aceito ou faz sentido. Então, esse time é um time que muda muito. A gente vai fazer um evento aqui, ou a gente vai montar aqui uma estrutura de engajamento. Ah, não deu certo? Vamos mudar. Vamos partir para uma próxima. E sempre construindo junto com os membros, fazendo pesquisa, fazendo enquete. A gente tem uma pessoa do nosso time também, que é Community Manager, que ela passa basicamente quase que o tempo dela inteiro respondendo e interagindo com membros ali do Discord e garantindo é o que aquilo dali... objetivo. O objetivo dela é Esse conversar com as papel pessoas. do Community Manager. É. A gente vive falando aqui, qual que é o papel do Community Manager? É Conversar. conversar com o membro. Exato, Entendi. conversar com as pessoas. Então, ela fica o tempo inteiro lá na comunidade respondendo os membros e entendendo também o que precisa melhorar, o que precisa evoluir. E essa pessoa se torna um canal muito importante também, né? Porque ela tá ali no front e ela tá recebendo todos os feedbacks em tempo real. Então, ela é um super... ela consegue trazer isso para dentro pra gente tornar isso em ações e conseguir realmente evoluir. Então, a gente tem ali também um community manager que é o Paulo Vitor, que hoje ele faz toda a parte também de podcast, host do nosso podcast, e aí ele consegue também fazer várias ações no YouTube e tudo mais. Então, realmente, a gente está sempre olhando muito para eventos que engajem os nossos membros. E não só isso, né? Desafios, coisas menores ali, manter a comunidade moderada, engajada e funcionando. Legal. Só uma pergunta de follow-up, assim, dessa parte que você falou. Só por curiosidade também, quantos moderadores vocês têm hoje desses que vocês selecionaram? Hoje nós temos 11 moderadores. 11 para 250 mil membros. Tá indo bem, né? Tá Eu achei indo- legal É. porque ela falou que tem a gamificação, os embaixadores, né? Os ambassadors, os moderadores, Sim. eventos, os conteúdos, enquete, tá? O negócio vamos entrar todos. Eu vou entrar na comunidade Rocket. Não estava até hoje, mas farei assim que acabar aqui. Vou entrar lá para dar uma olhada nessa galera. E eu acho que isso é legal também da comunidade da Rocket, que eu vejo, assim, de vez em quando, né? Que, enfim, tem as coisas que vocês promovem, mas tem muita coisa que surge organicamente, né? Porque tem lá os canais de voz. Aliás, acho que isso é importante dizer, né, pessoal? Acho que a Izzy até comentou, né? Muita gente acaba indo pro WhatsApp porque é mais fácil, mas o Discord é muito legal de usar justamente porque ele é muito fácil de você customizar para esse tipo de coisa, né? Para ter esse espaço de palco, por exemplo, ou os canais de voz e de vídeo e coisa do tipo, porque, por exemplo, se um membro da comunidade resolve que ele quer estudar 3 horas da tarde, ele abre um canal lá e junta, sei lá, 5, 10, 20 pessoas com ele e todo mundo estudando junto sem vocês precisarem fazer nada, né? Isso vira conteúdo pro membro também, né? Eu Sim. acho isso super legal. Sempre tem gente no canal de voz estudando e compartilhando tela. Eu até peguei os dados aqui. Em 2025, a gente teve mais de 90 mil horas de voz. streaming de voz ali, né? E mais de 750 mil mensagens em 2025. coisa. É muita coisa. É muita coisa. É um público naturalmente engajado. A gente fica Sim. falando aqui que a gente traz muito que de tecnologia, mas assim, aqui é um público que nasce em comunidade, estuda em comunidade, joga em comunidade. Então é uma ferramenta já muito conhecida, mas que a nossa audiência conhece pouco, né? Isso. Na própria Comu, a gente vai fazer diagnóstico, muito marketing. São empresas privadas que querem fazer sua comunidade interna, então o Discord nunca é uma primeira opção. Então é bem legal explorar, falar que todos esses rituais são e acontecem dentro do Discord. E só em 2025 foram 28 mil novos membros. Então, 8 anos depois, é isso. A gente continua crescendo e trazendo muitos membros, mas por isso, porque a gente não para. E hoje, realmente, a gente fica pensando... Porque quando você cresce... Quando você tá ali organicamente no começo, você não precisa pensar muito. Você só vai crescendo junto e só vai mantendo... Você precisa gerar conteúdo e gerar valor para aquelas pessoas de alguma forma. Quando você tem uma comunidade muito grande, aí você para de poder fazer só o arroz com feijão e você tem que começar a fazer coisas novas para que você consiga manter o engajamento daqueles membros lá dentro. Então, realmente, hoje existe uma estratégia para manter o engajamento desses membros. Você citou, né, ela falou capitão, como é que é? É capitão? Capitão é o nome Capitão. dele. É importante falar isso. Exato. É O Guilherme Capitão. é o head aí, né, de comunidade que você falou que fala da estratégia. Então, acho que esse é um ponto legal para passar para a próxima pergunta, porque você falou lá no comecinho, né, que nasceu sem estratégia, aconteceu, e agora, né, ela não consegue se manter, cresceu para 250 mil membros, né, e não dá para só ir crescendo organicamente assim, sem uma estratégia. Então, se você puder falar um pouco para a gente trazer as mudanças, né, por que de repente
Em que momento que virou a chavinha que, assim, ela tem que ser estratégica, ela tem que ter, direcionamento, um plano de ação, tem que ser revisada, a gente não pode deixar morrer, vamos colocar uma estratégia aqui, vamos olhar de forma para aumentar nosso LTV ou para diminuir custo de suporte. Quais as mudanças aí aconteceram para essa virada de chave? Legal. Mais ou menos há uns 2 anos atrás, a gente começou a ver que se a gente não fizesse ações, o número de membros, a saída começava a ser maior do que a entrada. Uhum. E aí a gente viu por que que esses membros estavam saindo. Porque só um evento, às vezes eles entravam para participar de um evento, entre um evento e o outro não tinha nada. Uhum. Necessariamente, nada intencional nesse período, né? Obviamente que tinha os membros conversando, mas a pessoa sentia falta de um a mais, e aí ela acabava saindo da comunidade. E a gente começou a olhar para isso e a gente realmente falou, não, agora a gente precisa fazer uma estratégia de comunidade, porque, novamente, da mesma forma como a comunidade foi muito importante para o nosso crescimento e trouxe a gente até aqui, até hoje a gente entende que ela é um pilar fundamental e talvez o que a gente tenha de mais valor aqui dentro da Rocket City, né? Uhum. Realmente, ela traz muito valor para a gente como empresa, né? E para os nossos membros, para os nossos alunos, participar dali é um senso de pertencimento muito grande. Então, por isso que a gente começou a olhar bem para essa estratégia, para a gente conseguir realmente não ter mais membros saindo do que entrando. Então, hoje a gente consegue ter mais membros entrando do que saindo, que esse é um super desafio, principalmente quando você fala de uma comunidade de 8 anos, Uhum. tem muita gente que vai ficando Uhum. inativa, né? Sim. E vai saindo aos poucos. Então, você conseguir ter entrada positiva, ter um número positivo e crescente na comunidade, é um trabalho de formiguinha, assim, esse time toda semana eles olham para dados, eles olham para todos os dados de entrada de membros, de número de conversas, de engajamento, eles olham para a parte de sentimento, como que tá a comunidade, eles conversam e pensam em estratégias toda semana ali, de o que a gente pode fazer essa semana, não sei, aconteceu algum problema, como que a gente pode fazer para corrigir isso daqui. Então eles estão constantemente, semanalmente olhando para a estratégia dessa comunidade, como melhorar e evoluir e manter essas pessoas engajadas. E também precisa existir um equilíbrio. Porque se você entrega mais do que as pessoas podem ter acesso, elas vão sentir eu não estou usando tudo que tem aqui, eu não estou conseguindo acompanhar isso daqui, então eu só vou embora Uhum. daqui, né? Tem também isso, você tem que ter um equilíbrio para a pessoa se sentir que, eu acho que eu estou dando conta de tudo, estou conseguindo participar, está fazendo Uhum. sentido para mim, e o que eu não consigo participar, eu consigo ter acesso depois, alguma coisa assim. Então, precisa existir esse equilíbrio ali, a gente precisa também entender se o que a gente está gerando para as pessoas tem valor, né? Então, hoje, a gente pensa semanalmente a gente entende esses dados para continuar crescendo. Legal. E acho que a conversa de dados, acho que já é o gancho perfeito para a gente ir para a próxima pergunta, né? Então, a gente pensando que lá no começo foi, enfim, alguma coisa mais orgânica e hoje está mais estratégica, né? Eu queria entender um pouco na perspectiva de vocês, se vocês entendem que o objetivo da comunidade ou da Rocket City dentro da comunidade mudou de alguma forma, e eu queria entender também para vocês o que hoje significa uma métrica de sucesso, assim, na comunidade, né? O que que é... Vocês olham e falam, beleza, a comunidade está sendo bem-sucedida no que ela se propõe. E se você puder comentar pra gente também um pouco das métricas que vocês têm usado, né? Principalmente das que dizem mais respeito ao negócio também, né? De como que a comunidade contribui para isso. Acho que seria legal a gente saber, né? Como que são as principais KPIs de vocês. Legal. Sobre métrica, a gente olha principalmente para membros novos que entraram e estão engajados. A gente precisa... Membros ativos, né? O que a gente considera membros ativos. Então, a gente sempre está olhando para membros que entraram nos últimos 30 dias, quantos deles a gente conseguiu realmente ativar. Uhum. Essa é uma métrica importante, porque para a gente conseguir ativar uma pessoa e manter ela ativa ali ao longo dos 30 dias, a gente precisa fazer várias ações para que ela sinta que a comunidade está gerando valor para ela. E a gente... pesquisando muito em dados e entendendo toda essa estratégia, a gente viu que esse é o ponto crucial da pessoa. Se a gente consegue gerar valor para ela nos primeiros 30 dias, a chance dela continuar aqui é muito grande. Se eu não conseguir gerar valor nenhum para ela e não conseguir ativar ela nos primeiros 30 dias, eu já perdi essa pessoa e ela possivelmente vai sair. Então, essa é uma métrica que a gente olha muito. E a outra realmente é crescimento. Porque se eu consigo ter um crescimento positivo, mais pessoas entrando do que saindo, significa que meu engajamento tá dando certo. Porque hoje, pra gente medir engajamento é muito difícil. A gente chegou a medir quantidade de mensagem, canal e até... Curtida, reação, é uma Exato. loucura. Mas assim,
isso é métrica de vaidade, né? Realmente. Sim. Então, não tem como você olhar para isso. Então, a gente mede engajamento olhando para isso. Se tem mais gente entrando do que saindo, ou seja, se o crescimento está positivo, então tá tudo certo, a gente precisa continuar nesse caminho. Quando existem meses que fica negativo, aí são os meses que a gente revê a estratégia, que olha, que entende o que está acontecendo. Porque às vezes, por exemplo, num evento que a gente faz, a entrada pode ser muito grande. Se eu faço um NLW que hoje participam mais do que 50 mil pessoas, naquele momento, às vezes eu tenho uma entrada, né? Exato, uma entrada muito grande de pessoas. E aí o que que a gente faz? Como que a gente retém essas pessoas para evitar que essas pessoas saiam? Mas aí a gente vai entendendo o momento e vai olhando para essas métricas. Então, realmente, hoje são essas principais métricas. Obviamente que internamente a gente está olhando para várias outras coisas, que é mensagem, que é engajamento, que é sentimento, que são várias outras coisas. Mas assim, de facilmente ser medido e de OKR mesmo, essas são as nossas KRs. A gente olha para isso no time de comunidade, e essas são as duas coisas que a gente mais olha: engajamento e crescimento. Legal. Você falou de ativar, né, a pessoa em 30 dias. O que significa ativar no conceito de vocês? É da pessoa fazer alguma contribuição? Tem alguma coisa de conversão também? Ou... Não, zero. Comunidade não tem nenhum tipo de conversão monetária. Ela realmente, a gente só olha para quando a gente olha para membros ativos, é que realmente tiveram algum tipo de engajamento dentro do Discord. Então, participaram de algum evento, ou mandaram alguma mensagem, responderam alguém. Então, tem que ter algum tipo de interação ali para considerar engajamento. Legal. E olhando para o negócio, né? Você trouxe um ponto muito importante. Não tem conversão dentro da comunidade, né? Muita gente hoje, quando a gente traz aqui o case, aumentar a LTV, ou ter uma nova aquisição, recompra. No seu caso, a gente olha muito aqui, né? Você falou que sucesso, né? Então, churn para vocês é importante, não perder membros. Mas olhando para o business, né? Como é de tecnologia, acho que a gente, se puder falarmos um pouquinho do valor dessa comunidade, por exemplo, para os investidores. Né? Hoje vocês, é bem visto, o pessoal vê isso como um ROI positivo, ou como custo, ou como investimento. Como que os seus, talvez seu board de conselhos, como eles olham hoje para a comunidade enquanto... É uma estratégia, né, um ativo da sua empresa, que às vezes parece que é meio intangível e você consegue tangibilizar hoje. Sim, em 2019, a Rocket foi vendida, né? E naquele momento, com certeza, o que mais pesou a decisão foi a comunidade. Então, realmente, hoje, ela tem um valor que não é facilmente medido, mas que quando você olha para outras empresas de tecnologia, principalmente naquele momento que a gente foi vendido, 2019 não, 2021, né? Principalmente naquele momento que a gente foi vendido, que praticamente ninguém tinha comunidade, a gente tinha um negócio que brilhava o olho das pessoas. Como que vocês têm... Acho que a gente tinha 100 mil membros naquele momento. Como vocês têm 100 mil membros dentro de uma comunidade do Discord e conseguem manter esses membros engajados? Então, isso significa que a Rocket City ela é uma empresa que tem uma autoridade, que as pessoas gostam. Isso traz valor para a marca. Porque aquilo, se eu conseguir construir uma comunidade com 250 mil membros, não foi uma sorte, né? Foi realmente um trabalho de marca e de geração de valor e de conteúdo, e que realmente olham, que as pessoas sentem que realmente o produto da Rocket City tem tanto valor que elas estão lá dentro da comunidade, que elas veem a gente como referência. Então, isso traz um valor muito alto para os investidores. Eles não precisam olhar tanto métricas e dados, porque dados é aquilo ali. Você consegue, um mês você está melhor, outro mês você está pior, engajamento dos alunos, LTV, CAC. Mas quando você tem uma comunidade... Olha quanto que pode ser extraído dali de valor, né? A gente não tem nenhum tipo de métrica financeira da comunidade, a gente não mede isso de nenhuma forma, mas com certeza absoluta, muita coisa de faturamento da Rocket City vem da comunidade, que é o que eu falo, né? Você gera tanto conteúdo, tanto valor para as pessoas, que às vezes as pessoas conhecem a gente através de um conteúdo que está sendo postado lá no YouTube, entram dentro da comunidade do Discord, recebem muito valor e em algum momento elas vão comprar um curso nosso porque elas se sentem gratas e querem comprar aquilo dali. Então não é o objetivo, marketing faz marketing para essa base, mas com certeza muita coisa vem pelo trabalho de comunidade que está sendo feito. Sim. Mas é aquilo, não pode virar um objetivo, porque se vira objetivo financeiro, atrapalha o crescimento da comunidade. Você começa a pensar em vender a todo qualquer custo e não a gerar valor para essas pessoas. E é meio que... Eu achei legal que você trouxe bem todo o processo do ciclo de engajamento que a gente sempre fala, né? Ou da curva de comprometimento, né? A pessoa começa muito baixinho lá, tipo, vi um vídeo no YouTube que eu achei legal. E aí elas
sente ali o valor daquilo que ela recebeu e quer ir para o próximo, né? E subindo nível, e eventualmente ela vai, sei lá, indicar, vai comprar curso, vai sugerir coisas para vocês. Então, realmente, o valor indireto, muitas vezes, é muito grande, né? Eu acho que é nesse lugar em que a maioria das empresas, né, como você mesma disse, acaba empacando, né? Primeiro porque quer uma coisa de muito curto prazo e segundo porque quer um resultado muito direto, né? Isso acaba atrapalhando muito esse processo. Hoje, por exemplo, 80% do faturamento da Rocket City vem, praticamente, né? Vem através de orgânico. Uhum, A gente pouco investe em tráfego pago, porque realmente o orgânico, o que a gente construiu no orgânico, gera muito valor. Mas uhum. é aquilo, é um super trabalho de longo prazo que nem todo mundo, ou seja, ou melhor, a maioria não está disposto a fazer isso. Sim. Mas se você tem um trabalho de longo prazo, claramente você vai colher os frutos depois de muito tempo. Mas não pode, o objetivo não deve ser esse. A Uhum. consequência é essa. Sim, Mas o objetivo deve ser sempre gerar valor para as pessoas. total. E se vocês pararem para olhar os números, o quanto de que vocês já economizaram, por exemplo, com marketing, com suporte, com todo esse tipo de coisa, em feedback de Desenvolvimento de produto. produto, pesquisa Nossa. e tal, já se paga em muitas vezes, provavelmente, o investimento em comunidade, né? Eu acho Com certeza, incrível. com certeza. Eu acho que você trouxe, e é importante, né? Porque não tem um fim monetizável dentro da comunidade, mas teve toda essa, se a gente colocar na ponta do lápis, redução de vários custos ou desinvestimentos que não precisavam ser feitos. Mas hoje o que tem parcerias, por exemplo, para o pessoal falar assim, não, eu vou fazer divulgar uma vaga lá na Rocket City, eu vou pagar para isso, ou não, tem benefícios exclusivos para a sua comunidade. Hoje, tudo é 100% financiado pela própria Rocket City para a comunidade, vocês têm outros parceiros também. A gente agora tem um programa de benefícios, que a gente traz alguns benefícios para a comunidade, mas basicamente hoje é quase tudo financiado pela gente. A gente tem um canal de vagas, que nesse ano a gente teve mais de 1.000 vagas divulgadas na nossa comunidade, e a gente não cobra nada por isso. A gente, inclusive, estimula as empresas e a gente faz a divulgação, porque o sucesso do nosso aluno é empregabilidade. Uhum. Como que eu vou cobrar pelo sucesso do meu aluno, se é Sim. empregabilidade? Então, a gente não cobra, a gente realmente traz as empresas para contratar esses alunos e para que a gente garanta que o sucesso deles seja atingido. Obviamente que quanto mais pessoas atingindo o sucesso e, né, maior é o marketing boca a boca, maior é a indicação dessas pessoas, que é uma outra coisa que a comunidade gera, né? Uhum. Nós temos, se você começar a ler a comunidade ali, às vezes a pessoa pergunta, qual curso você recomenda? E na maioria das vezes eles recomendam a própria Rocket City. Uhum. Então, muita recomendação vem da própria comunidade, de Sim. pessoas que entram, às vezes não conhecem e querem uma recomendação ali, buscam. Então, é nessa linha. Mas hoje a gente não tem... A gente faz parcerias com algumas empresas, às vezes em eventos, mas não necessariamente financeira. Normalmente a gente reverte, se a gente tiver alguma coisa, a gente reverte tudo para brinde, para coisas assim. Então, a gente faz, às vezes, fizemos parceria com uma empresa e ela vai dar um notebook, um fone, monitor, e a gente faz esses sorteios para a comunidade. Mas hoje é 100% financiada pela Rocket City. Legal. Muito bom. Eu vou aproveitar que ela se ouve, uma pergunta que não está no script, então, mas é importante talvez a gente trazer, porque acho que você foi falando muito bem, né? Porque é um case de muito sucesso que eu acompanho há muito tempo. E você falou da estrutura, hoje tem o time, tem community manager, tem os moderadores, embaixadores. Internamente, né? No seu time hoje, como vocês conseguem trabalhar um pouco dessa cultura de comunidades dentro da própria Rocket City, né? Os times se ajudam como comunidade, vocês têm rituais internos assim entre o time para que a Rocket City também tenha essa cultura de comunidade internamente? Com certeza, com certeza. Acho que uma das coisas que a gente mais olha internamente é realmente construção de cultura. A gente tem um board de cultura interno que é responsável por fazer tudo isso. Então, a gente tem diversos eventos internamente que é o próprio time que faz. Então, a gente chama de Celebra, né? Celebra Junino, festa junina, que tem um time que vai lá e faz. E assim, a gente é 100% remoto. São eventos incríveis que dá vontade de participar realmente, assim, às vezes até eu fico, gente, como que alguém construiu esse evento? É muito legal, tem barraquinha de festa junina, tem um monte de coisa, assim, é muito legal. E a gente tem vários outros eventos, evento de final de ano, em todas essas datas festivas a gente faz alguns grupos que a gente tem guildas, né, de grupos de assuntos específicos. Então, a guilda de dev, que é todo mundo que é de tecnologia na empresa e é de dev, pode participar das guildas. A gente tem clube do livro. Então, realmente, a gente tem muita coisa interna que a gente olha muito para isso, para a cultura. E tá na nossa cultura, né? A nossa cultura não é só construção de comunidade externa, realmente é construção de comunidade interna.
Porque a gente sabe que é isso. Se você mantém um time engajado, uma comunidade engajada e gera valor para essas pessoas, o que elas vão fazer em troca para você? Eu até, Claro que vão gerar valor pra gente também, né? eu até Com o trabalho perguntei, delas. com certeza, eu perguntei porque é justamente, hoje é um desafio, né? Quando a gente entra numa grande corporação, por exemplo, vai fazer uma comunidade específica. Se você não envolve todos os stakeholders internamente para que eles saibam que a comunidade existe, o objetivo dela, assim, não é sustentável no longo prazo, né? Sim. Então, eu perguntei justamente porque trabalhar essa cultura internamente para que qualquer pessoa da Rocket City acione a comunidade em qualquer momento também é importante, né? Sim. Como eu vou criar um produto novo, né, na comunidade? Aham. Como eu vou melhorar um atendimento, meu NPS, vou na comunidade. Então, achei importante trazer esse deparo, porque Exatamente. geralmente a gente não tem um CEO aqui, né, para falar desse. Então, achei importante trazer esse ponto. Muito bom. E é até interessante comentar, né? Não sei se continua assim, mas, por exemplo, na época que eu tava lá, a própria ferramenta de comunicação do time já era o O Discord. Ainda Discord, é o Discord. né? Então, tipo, tinha um Discord pra galera jogar junto. Então, tipo, tem muita essa construção. Tinha uns eventos que, na época que eu estava, que era o quê? 4 anos atrás, né? 21, Aham. acho que 21, 22. Já eram incríveis. Imagino que devam estar bem mais agora. Então, assim, acho que tem todo esse... É muito 360, né? Acho que tá todo mundo ali envolvido nessa mesma lógica, o que eu acho super importante. Isa, caminhando para o final, a gente sempre termina com duas perguntas que são mais ou menos sempre parecidas, né? Mas a primeira delas eu queria te perguntar um pouco, na sua experiência, né, com a comunidade, qual que você acha que foi o maior aprendizado que você teve a respeito de construção de comunidade, de estratégia, ou se tem alguma coisa que você faria diferente com o que você sabe hoje? Boa. Para mim, o maior aprendizado é paciência e geração de valor, né? Que é isso. Não adianta você querer construir uma comunidade de hoje para amanhã só porque tá na moda e a sua empresa precisa disso, não vai dar certo. Você só vai gastar dinheiro, talvez, fazendo isso e não vai dar certo nem um pouco. Então, realmente, para você construir uma comunidade engajada, você precisa ter paciência de tempo e geração de valor, né? Engajamento. Gerar valor para seus membros ali todos os dias. É cansativo? Pra caramba. É muito cansativo. As pessoas acham que construir uma comunidade é muito fácil. Não é fácil, não tem receita de bolo. A única receita é gerar. Tem muita gente que me pergunta, né? Ah, vamos fazer um benchmark aqui. Eu queria saber muito como que eu faço para começar uma comunidade. Aí eu falo, tá, então começa a gerar valor, cria um canal onde essas pessoas possam conversar sobre esse mesmo assunto e mantenham essas pessoas engajadas com regras ali dentro. Talvez essa seja a receita de bolo. Sim. Mas o que você precisa fazer é gerar valor para essas pessoas. E são todos os dias. Você não pode falhar. Porque se você falar, tá super no gás, e daqui a uma semana, não, agora eu vou parar. Acabou. Uhum. Se você desengaja uma vez Constância. as pessoas, isso é suficiente para elas saírem. Então, isso a gente já percebeu. E a gente tinha altos e baixos quando a gente tinha eventos, né? Então, no evento, a gente colocava muita energia, acabava o evento, a gente ficava um tempinho sem colocar tanta energia, mas os membros estavam ali mantendo. Mas a gente percebeu que isso estava atrapalhando a gente. Então, constância, eu acho que é a palavra-chave, que foi o que você acabou de falar. A gente precisa ter constância numa criação de comunidade para a gente conseguir que isso seja efetivo. Então, talvez esse para mim é o principal aprendizado, de que se a gente soubesse disso lá atrás, a gente tivesse tido, talvez também não, né? Porque o dia a dia é muito difícil de você ter constância em qualquer coisa. São 8 anos, não é questão de que a gente não foi constante, mas são 8 anos gerando valor todos os dias, conteúdo, por exemplo, nosso YouTube, nossas redes, todos os dias tem conteúdo. Então foi só realmente na comunidade que às vezes a gente não fazia tantos eventos assim. Então agora a gente está mantendo uma constância nisso. A gente trouxe pessoas para cuidar, olhar só para isso, porque é outra coisa. No começo, dá para você compartilhar e você criar um time que está olhando para várias coisas juntas e comunidade é uma delas. Porque é aquilo. No começo a comunidade é muito orgânica. Então tá tudo bem. E eu acho que é até legal de você colocar todo o time criando, porque você começa a criar essa cultura de que comunidade é de todo mundo. Não é só de um time só. Não é o time de comunidade que tem responsabilidade pela comunidade. É o time da Rocket City que tem a responsabilidade pela comunidade. Então, eu acho que isso no começo foi bom, mas que quando você vai evoluindo e vai realmente se tornando grande, você precisa ter um time de comunidade para olhar para aquilo dali e garantir que aquilo dali funcione. Com certeza. Bom, eu acho que a gente ainda tem uma pergunta, mas eu vou para ela e depois, se você não pensar nela, eu penso, porque eu acho que vai ser importante. Mas
olhando, né, 9 anos? 8 anos. O que que você está vendo de futuro para a comunidade Rocket City? O que que você acha que vai mudar ali dentro? Vai crescer time? Vai ter outras estratégias, novos eventos? O que que você está olhando para o futuro da comunidade Rocket City? Legal. Novos eventos, com certeza. Isso está no nosso radar. Tem vários eventos para 2026 que a gente quer trazer várias estratégias de engajamento. E é isso, é continuar crescendo a comunidade, principalmente agora falando de inteligência artificial. Isso é um dos tópicos que a gente quer trazer muito forte para 2026. Então, criar grupos ali de inteligência artificial, projetos, desafios e várias coisas que as pessoas estejam ali dentro. Uma das coisas que a gente fez muito dentro da Rocket City por muito tempo, que a gente está levando isso para a comunidade aberta, a gente sempre teve um lab aqui dentro que o nosso time de comunidade poderia criar projetos open source ou para a própria Rocket City, eles desenvolviam esses projetos. E a gente está levando isso para a comunidade também. Então, a gente vai criar uma organização ali. A gente já fez muitos projetos open source com a comunidade, projetos muito grandes, inclusive. E aí a gente quer influenciar cada vez mais as pessoas da comunidade. Porque se a gente tem 250 mil devs, por que a gente não faz tantos projetos open source para ajudar toda a comunidade de tecnologia que existe por aí, sabe? Super. Então, essa é uma das coisas também que a gente traz com mais força para 2026. Pensou? Ou eu posso fazer? Pode fazer. Bom, pensando, também não tá, hoje eu tô aqui fora total do script, né? Mas pensando que a Rocket City é um ecossistema de educação para programação e inteligência artificial. Como seu time está usando inteligência artificial na comunidade para melhorar processo, para responder membros? O que você está vendo dessa tendência da IA, que óbvio que tem na Rocket City, mas para o time de comunidade e na comunidade também? Muito. Inclusive, o time de comunidade hoje na Rocket City é o time que mais está usando IA. Eles fizeram um super projeto que eles estão chamando de Rocket City Tools, que é um projeto que eles colocaram vários projetos ali dentro. Por exemplo, a gente tem um programa de influenciadores, né, que é dentro do time de comunidade. E aí eles criaram um projeto de influenciadores com inteligência artificial para conseguir gerenciar toda essa parte de influenciadores, conseguir criar as campanhas, de dar material para essas pessoas, de conseguir manter tudo isso ali dentro. Não só isso, dados. Toda a parte de dados que vem da comunidade. Hoje, a parte de analytics do Discord é horrível, né? Muito ruim. Olha, É péssimo. essa parte a gente não fala, ninguém vai falar os bots que a gente tem que pagar no Discord para ter informação. Então, então a gente desenvolveu muita coisa para puxar essas métricas da comunidade e a gente usa muito inteligência artificial nisso também. E para fazer evento, para fazer tudo que a gente faz ali dentro, hoje como um time enxuto, a gente usa muito inteligência artificial para conseguir manter tudo isso rodando. Então, realmente, eles estão construindo um case muito legal ali de IA. Recentemente, a gente fez um hacka na Rocket City de inteligência artificial, onde todo o nosso time tinha que construir vários projetos ali dentro. E aí, eles foram um dos times que pegaram esse projeto e colocaram em produção e estão encaixando vários projetos ali dentro de IA. Eu acho incrível, porque era exatamente isso que eu esperava dessa resposta, porque ela falou lá no começo da Community Manager que fica só responsável por quê? Conversar com o membro. Então, a IA ainda não chegou ainda nesse lugar, porque essa escutativa, esse para um, o sentimento de tom de voz, leitura de fisionomia das pessoas ainda não chegou lá, mas estão usando muito IA para que ela tenha mais tempo para falar com os membros. Exatamente. E é exatamente esse o objetivo que a gente está usando IA aqui. O objetivo é tarefas operacionais que você pode deixar de lado, você deixa de lado com essas ferramentas. Agora, a questão de humanização, eu ainda acredito muito, e talvez nem deixe de acreditar nisso em nenhum momento, mas hoje é muito importante ter um humano ali respondendo, principalmente falando de comunidade. No suporte, talvez você consiga automatizar alguma coisa, faça sentido. Agora, na comunidade, perdeu completamente a essência daquilo dali, se a gente trocar aquilo dali por um robô. Né? Aí não faz mais sentido, aí só entrega ela pra IA e a gente fecha a casa, né? Fecha a porta. Exatamente. Acho que é isso, né? Um gancho perfeito para fechar como eu esperava falar de uma comunidade de tecnologia hoje. Eu vou agradecer imensamente sua presença, Isa. Foi um prazer ouvir esse case. Vou deixar, por favor, chame as pessoas para a comunidade, onde elas acham a Rocket City, onde elas acham você, como elas participam. É um espaço para você finalizar e chamar as pessoas para ver tudo isso na prática. Boa, muito bom. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Tô muito feliz de ter participado aqui dessa conversa, foi super legal, é um assunto que eu amo falar, comunidade. E quem quiser me conhecer, tem
Isabela Castilho no LinkedIn, Isa Castilho G no meu Instagram. E também entrem na comunidade da Rocket City no Discord. Tem lá no nosso site, se você entrar rocketcity.com.br, tem o link de acesso à nossa comunidade. E vai ser um prazer a gente te receber lá dentro. E eu tô muito feliz. Muito bom. Acho que foi um episódio incrível, né, Jane? A Jane ficava dando risadinhas aqui enquanto você estava falando, Isa. Porque você falou várias coisas que a gente sempre fala. Aham. E é muito bom ter outra pessoa, né, falando pra não... Ah, nossa, só vocês estão falando isso, né? Mas não, de verdade tem ali um caso concreto em que todas essas coisas que a gente vem falando foram Verdade. aplicadas e realmente trouxeram um resultado que a gente vê que é incrível, né? Assim, uma comunidade de 250 mil pessoas não é uma coisa pequena, zero Não. pequena. Inclusive é muito difícil de manter, né? Nossa Acho Senhora. que... então eu fico muito feliz da gente ter podido ouvir esse case aqui, conversar com você mais sobre isso, que estava ali desde o começo. E acho que vai ser riquíssimo para todo mundo que acompanhar esse episódio. Inclusive, só um dado. Há uns meses atrás saiu uma pesquisa das maiores comunidades que tem no Discord, né? Uhum. E a Rocket estava no top 10 maiores comunidades do Discord, sendo que ela era a maior comunidade de devs, realmente, da América Latina. Então, quando eu Incrível. falo, nós temos a maior comunidade de devs da América Latina, É. eu não tô inventando esse dado, é realmente verdade. Esse é o pitch, né? É isso. Foi o pitch. Tweet pitch. A maior comunidade de devs da América Latina. É Pronto. isso. O valor que se entrega aí no valuation dessa Uhum. empresa. Não preciso dizer mais nada. Encerro aqui minha participação nesse episódio. É isso então, gente. Vocês, muito obrigado quem nos acompanhou até aqui. Agradeço mais uma vez a Isa por ter compartilhado com a gente, a Jen por ter dividido o hosting aqui comigo. E você que esteve aqui até agora, não esqueça de compartilhar também esse podcast aí com outros devs, outras pessoas que querem conhecer mais sobre a Rocket City, sobre comunidades. Deixe pra gente 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo. E a gente espera você no próximo episódio. Até lá, gente. Até mais! Tchau, Tchau, tchau.